Fala torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, que está nessa preparação aí para esse jogo deste final de semana contra o São Paulo no Morumbis, domingo às 16 horas. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí dessa preparação. Além disso, o Flamengo empatou contra a equipe do Cruzeiro na noite desta quinta-feira. O Palmeiras agora está a 3 pontos do Flamengo com um jogo a menos. Além disso, o Palmeiras tem o mesmo número de vitórias do Flamengo, mas se o Palmeiras vencer o jogo atrasado, será líder do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários. E vamos aí com o vídeo. E pega o Mirassol, que agora tá vendo a vida como ela é, né? O Mirassol agora jogando 2 vezes por semana. Vamos lá para Jalile agora com a Leila Pereira, que segue falando firme contra o Flamengo, hein, Jalile? Qual é a do dia envolvendo a presidente do Palmeiras? É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia para os amigos do estúdio, também para o fã de esporte. A gente está aqui em frente à Academia de Futebol, né? O Palmeiras segue a preparação para o clássico no final de semana contra o São Paulo no Morumbis, mas tem um outro assunto que está dando o que falar. Nesta quinta-feira, né, ontem, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, informou que o clube irá acionar o Flamengo na justiça após o Flamengo não bloquear, na verdade, né, o repasse, a transferência de 77 milhões de reais aos clubes da Libra, referente aos 30% dos direitos de TV, né? Tanto TV aberta quanto TV fechada, quanto pay-per-view. No começo, né, a Leila, assim como o Palmeiras, assim como os outros clubes da Libra, se posicionaram em suas redes sociais, publicaram notas oficiais, o São Paulo, o Santos, então todo mundo se posicionou contra o Flamengo. Depois a Leila subiu um pouco mais o tom, falou que então os clubes deveriam criar uma liga sem o Flamengo e informou que o Palmeiras iria sim acionar o Flamengo na justiça, inclusive pedir indenização pela atitude do Flamengo de bloquear esse repasse dos direitos de TV aos clubes da Libra. A notícia dessa sexta-feira, né, em entrevista aos nossos colegas da GE TV, a Leila comparou a diretoria do Flamengo com terraplanistas. Daqui a pouquinho eu já vou falar o que a Leila disse, mas vale a gente ressaltar, né, que esse acordo entre Libra e Flamengo foi assinado, né, foi firmado na gestão anterior, na gestão do Rodolfo Landim, mas a gestão atual do Flamengo entende, né, que as coisas, né, que esse acordo prevê acabariam prejudicando o Flamengo. Lembrando que desses 77 milhões, 17 milhões pertencem ao Palmeiras ao Flamengo e 12 milhões ao Palmeiras. Vamos ver então o que a Leila disse, né? Mais uma forte declaração contra o Flamengo. A Leila disse o seguinte: não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, agora tem os terraflamistas que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade. O Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. Então, mais uma forte declaração, né, da Leila contra essa atitude do Flamengo de bloquear esse repasse de 77 milhões referente aos 30% dos direitos de TV aos clubes da Libra. Lembrando que a ESPN procurou o Flamengo, né, buscou uma posição oficial do Flamengo diante dessas declarações da Leila Pereira, mas a resposta do Flamengo foi que não vão responder nada da Leila. Bruno. Ele continua com a gente para a gente falar mais do clássico também. Mari, como é que você vê mais uma vez, praticamente na mesma semana, mais uma declaração forte da Leila contra o Flamengo? Enquanto ela for questionada, ela vai falar. A Leila é assim. Se passar uma semana e você perguntar do assunto para ela, ela vai falar. Porque ela tem esse perfil do que ela acha certo, do que ela tem a opinião formada e muito forte, ela vai falar, ela defende o lado dela, ela fala sempre que ela é questionada. Eu acho que, assim, a gente já sabia que seria muito difícil o acordo, de fato, acontecer envolvendo o Flamengo, que tem a maior torcida, a audiência, cotas de TV, que tem que levar isso em consideração, a renda, enfim, tudo que ele gera, né, de lucro também para cota de televisão, enfim. Mas quando a gente fala dos outros clubes que são prejudicados por isso também, e o Palmeiras compra muito essa briga, né? Porque a Leila fala muito em nome das outras equipes, né? Que o Flamengo não é dono de tudo, que precisa pensar em todo mundo. E aí é isso, é muito difícil para o Flamengo aceitar pensar em todo mundo se em algum determinado momento ele se sente prejudicado. Então, assim, é pensar em todo mundo até a página 2, porque eu tô sendo prejudicado aqui. E aí é isso, assim, acho que não tem solução pra mim, porque é um puxando de um lado até a corda estourar pra um dos lados. E como você falou, a Leila adora uma briga. Ela vai parece falar que quando ela eu acho que foi até naquela entrevista que ela deu há algum tempo, quando foi apenas para as jornalistas, e perguntaram pra ela se ela gostava de brigar. Sim. Ela falou, não é que eu gosto de briga, eu gosto de ganhar brigas. Isso.
E ela parece que a cada declaração ela vai provocando mais, e como o Flamengo não responde, aí o pé vai lá embaixo ainda, né? Vendo até onde vai a paciência do Flamengo. Parece que é assim, Jailson. Bruno, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade, né, para falar sobre esse assunto, porque, enfim, a gente já está batendo na tecla há bastante tempo que o futebol brasileiro é incapaz de montar uma liga, né? Assim, é verdade. O futebol brasileiro não conseguiu, até agora, montar uma liga. E agora, dentro da própria liga, também há, né, há divergência. A gente já viu, né? Um pulando o muro de um lado, pulando pro outro. E agora essa questão de deixar aí o Flamengo fazer uma liga sozinho, para jogar sozinho. Aí a Leila falou sobre o Sub-20 e tal. A única coisa em relação a esse assunto todo que eu queria destacar é em relação à unanimidade. Que a discussão das cotas e tal, que tinha que ter unanimidade para valer o que eles tinham acordado. E não teve unanimidade desde o primeiro ponto. Então, beleza, foi paga a primeira cota lá, a primeira parcela. E continuou, não teve unanimidade. Ia continuar o falatório ali, né? Falou, eu continuo discordando de vocês. Já foi paga a primeira parcela. Continuo discordando. Eu entendo basicamente tudo que a Leila está falando, de pensar no futebol brasileiro, de pensar nos outros e tal. Ela ganha também as outras torcidas. Ganha toda, exatamente. Ganha todo mundo, ganha as outras torcidas. Tá pensando no futebol brasileiro, não tá pensando só no Palmeiras. O Flamengo é individualista, só pensa nele. Mas, pelo que eu tô entendendo, essa foi a forma do Flamengo agir para justamente discutir a unanimidade, que não foi discutida lá atrás e agora a Liga está tratando como verdade. Porque, um exemplo, tá? 20 votos, tem 18. Então não tem unanimidade. É só esse o ponto. E aí, e todo mundo assinou, né? Na questão lá, os 18 clubes, eles assinaram a questão da unanimidade. Então é essa briga que eu estou enxergando no momento. E os clubes dizem que o Flamengo, na gestão passada, assinou. O Flamengo diz que assinou a divisão, o percentual, mas que não assinou como a maneira da audiência ser contabilizada, né, como seria contabilizada a audiência. Então essa é a discussão, o que foi assinado ou não. Aí a discussão está no tribunal. E aí cada um vai pensar no seu lado. Cada um vai pensar no seu. Vamos voltar com a Jalília. O capitão Adalberto Mendes era um capitão do Exército no período da Segunda Guerra Mundial. Ele era um dirigente do Vasco. E quando o Palmeiras foi obrigado a trocar o nome de Palestra para Palmeiras, existia uma perseguição ao Palestra aqui. E ele, como era amigo dos dirigentes do Palmeiras, do Palestra, deu a seguinte sugestão: entrem em campo, era um jogo contra o São Paulo, carregando a bandeira do Brasil, e eu puxo o time, sou eu quem entro à frente do time. E assim os torcedores vão perceber que o Palestra é um time brasileiro. E aí aconteceu a arrancada heróica e a paz foi estabelecida no futebol brasileiro. Desde então... A enciclopédia Bruno Vicari. Desde então para nunca mais. Desde então. Olhar aquela foto da arrancada heróica, Jalília, você vai ver que tem ali um homem do Exército puxando a fila do Palmeiras. É quem dá nome ao CT aí, Jalília. É isso, Bruno. Obrigada aí pela aula. Não sabia de nada disso. Um grande professor. Bruno, o Palmeiras treina nesta tarde aqui na academia de futebol, né? Se preparando para esse clássico contra o São Paulo no domingo, no Morumbi. O último treino é amanhã pela manhã, também aqui na academia de futebol. O Palmeiras que vem de uma grande vitória contra o Vasco por 3-0 no Allianz Parque, né? E segue na caça pelo líder Flamengo, com um empate entre Flamengo e Cruzeiro ontem no Maracanã. O Palmeiras se manteve na vice-liderança com 52 pontos, 3 pontos a menos que o Flamengo, porém com um jogo a menos também em relação ao rubro-negro. Para o clássico, o único desfalque do Palmeiras é o volante Lucas Evangelista, né? A gente vinha falando como ele estava bem, jogou muito no jogo de volta contra o River Plate, mas sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Bahia, passará por cirurgia e só deve retornar aos gramados no ano que vem. Além dele, né, desfalques já conhecidos, o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna, e também o lateral Kelvin, que trata um trauma no pé. Então o Abel, ele tem condições, né? Ele pode repetir a mesma escalação que venceu o Vasco no Allianz Parque, né, recuando o Andrés Pereira para a função do lesionado Lucas Evangelista e com Rafael Veiga no meio de campo, né? O Veiga, que foi titular contra o Vasco, deu assistência para o gol do Flaco Lopes e também saiu de campo muito aplaudido pela torcida, Bruno. O Palmeiras tinha uma preocupação muito grande nesse jogo contra o Vasco em relação aos pendurados. Entrou em campo, Bruno, com 6 jogadores pendurados, mas para sorte do Abel, né, para amenizar uma possível dor de cabeça, todo mundo passou ileso, ninguém
também levou cartão amarelo, então o Palmeiras não tem desfalques por suspensão. Lembrando também, Bruno, que o Palmeiras está invicto contra o São Paulo há 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. A última derrota do Palmeiras para o São Paulo foi em julho de 2023 na Copa do Brasil, naquela campanha do título inédito do São Paulo na competição. Foi no Allianz, né? Obrigado, viu, Jalili? Jogo do Caio Paulista. Foi. A gente vai ver aí o que ela disse sobre o Flamengo ao GE, Globo Esporte, GE TV. Aspas para Leila. Não tem os terraplanistas, perguntou, que acreditam que a Terra é plana? Agora tem os terraflanistas. Um bom trocadilho. Que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira em torno do Flamengo. E não é assim, gente. Que ela é boa. Ela fala A tia é com determinadas pessoas é impossível o diálogo. A questão não é com a instituição Flamengo, um grande clube com grande torcida. O problema é com a atual gestão. É uma discussão que passa por várias camadas, uma interna e outra externa. O BAP, que é o atual presidente, está também tentando mostrar serviço em relação à gestão anterior, que assinou esse contrato com o Rodolfo Landim. E, claro, o Flamengo acredita que precise ganhar mais do que o mais que já ganha, né? Durante muito tempo, especialmente Palmeiras e São Paulo, de certa forma, concordaram com isso, porque fizeram parte das mesmas negociações. O Corinthians acabou migrando, né, para a LFU. Vocês acham que tem saída amistosa isso aí, ou nós estamos perto mesmo de uma ruptura? Porque, da mesma forma que é impossível um campeonato só com o Flamengo, e o Flamengo precisa entender que, muitas vezes, para você ganhar dinheiro novo, né, eu trabalho muito com as ligas americanas, NFL, NBA, o mundo consome isso. E a divisão é diferente porque o cara na Ásia tem que saber que se ele vai ver um Ravens e Chiefs, esse jogo tem que ser tão bom quanto um Browns e Titans, que são times que não estão no mesmo tamanho, mas têm investimento. Esse dinheiro novo só vem se tiver equilíbrio de fora, se tiver uma liga bem forte vendida. Mas também não dá para pensar num campeonato brasileiro sem o Flamengo. Não, eu acho que essa parte da fala dela, essa é a segunda entrevista num tom mais alto, né? A primeira foi quando ela fala do Flamengo jogar um campeonato sozinho. Isso é uma figura de linguagem, né? Isso é impossível pelos critérios técnicos, não é essa a questão. A questão é se tem volta, é se Flamengo e Palmeiras vão sentar na mesa de novo para discutir alguma coisa. Então, mas não é essa a questão. Não é Flamengo e Palmeiras. A questão é Libra e os outros clubes que não concordam com a posição do Flamengo e Flamengo. Então, a Leila Pereira está entrando, representando o Palmeiras na justiça, alegando que o Palmeiras teve e terá prejuízos por causa de uma parcela dos direitos de televisão que se refere ao pay-per-view, né? E a audiência, que tá restrita à audiência, lembrando que nós temos 40% fixo para todo mundo, 30% de 1 a 20, né, do primeiro ao 20º, e 30% para a audiência. É em cima destes 30% que o Flamengo quer rediscutir ou discutir novamente, ou alega que quando isso foi definido, está no Estatuto da Libra, ele votou contra. E está também no Estatuto da Libra que a votação precisa ser unânime, não foi só o Flamengo, Volta Redonda também votou contra, enfim. Então, há uma discussão de como mensurar a audiência do Flamengo, né? Já que o Landim abriu mão do mínimo garantido, coisa que o Corinthians não fez. Por isso, o Corinthians foi lá para a LFU, certo? Então, o que tem hoje? Não há a menor condição, neste ambiente, de conversarem a respeito do tema. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? A partir do momento que um fala daqui, o outro rebate dali, acabou, né? E acho que a Leila tem outros clubes, vários outros, que emitiram nota, São Paulo, Atlético Mineiro, Bragantino, Santos, contra a posição do Flamengo. Mas a única mandatária que vai a público... É isso. Mas tem uma razão para isso. Não, sim, claro que tem. É isso que eu estou falando. Primeiro que é o perfil dela. Sim. Né? E já teve, o Marcelo lembrou bem, já teve um momento Leila e Textor, por outras situações, e ela vai até o fim. É que é muito difícil para um clube que é refém das suas finanças bater de frente assim. Exato. O Palmeiras não. Palmeiras tem essa autonomia. Exato. Então ela encampa a voz de muitos outros. O Palmeiras tem essa autonomia, mas eu
isso tem que ter um limite, tem que parar, porque isso vai para o campo já, porque o torcedor não está nem aí com essa conversa. Ah, sim, claro. O torcedor está discutindo... Aliás, vai para o campo no dia que o confronto é entre eles. Exato. Fica um ambiente muito bélico, né? Muito pesado. E não é bom para o futebol brasileiro. Né? Eu poderia até dizer, o Palmeiras tem razão, o Flamengo tem razão. Não é isso. O que, infelizmente, se a gente observa, é que quando tem um vácuo de poder, a CBF toma conta. E não é à toa que a CBF divulga o calendário para o ano que vem nesse momento. Não foi à toa que a Leila Pereira apoiou o atual presidente da CBF, porque ela viu que a Libra, a Liga, as ligas só vão servir para discutir dinheiro. É verdade. Não vai sair nada. O que é uma entendeu? pena. Então, o que é, nossa, é um horror. Era a chance então, mas não é um horror. Sabe? Mas você sabe que eu cheguei a uma conclusão? Não é um horror. Por quê? Melhor na CBF. Se a CBF estiver disposta, parece que esses caras não têm condição de cuidar de nada. Quem é que vai cuidar disso? Fala para mim, pega os presidentes dos clubes, inclusive a Leila, que tem acertos e erros como gestora, como qualquer um de nós. Como que eles vão discutir profissionalização de arbitragem? Quem vai discutir gramado? Não dá. Tem que ter o papai. Você entendeu? Se não tiver o papai, não vai, não anda. Está colhendo os frutos de uma composição que o levou ao poder. Mas uma coisa que ele conseguiu que é notável, que a gente precisa elogiar aqui, é a redução das datas dos estaduais, mesmo com esses Frankensteins, essas Copas regionais, que de alguma forma serão a extensão para as federações regionais, né, terem ali jogos no seu colo. Por quê? A coisa mais difícil é a CBF abrir mão de voto de federação, reduzindo o seu calendário. Sim, sem dúvida. Então, esse é um gesto de que talvez a Liga realmente possa cair na mão da CBF. Há quanto tempo a gente está vendo? A Libra e a Liga, sabe o que eles viraram? O antigo Clube dos 13, que discutia dinheiro. Acabou. Então vai ficar essa discussão aí. E o resto... O Vessa vai fazer ali, ele é contador, o Vessa vai fazer a lista de quantos pênaltis marcaram contra o Corinthians injustamente, quantas o VAR mandou chamar ao contrário, né? O Arnaldo vai falar, é o maior erro da história do VAR, eu vou me queixar também quando esquecer de traçar a linha no jogo importante de Copa do Brasil, e vai ficar Sodoma e Gomorra, é boteco, entendeu? O futebol brasileiro precisa de um papai, de um father, entendeu? É isso, porque senão não anda, e não vai andar. Pode ser uma mamãe, não? Melhor ainda. E depois dessa discussão toda, eu só queria mandar um recado para o senhor Rafael Lopes Aliaga. Senhor Rafael, o senhor é prefeito da cidade de Lima, no Peru. Torça bastante para a LDU e para o Racing, meu caro. Porque se tivermos esse confronto na cidade de Lima, a sua cidade estará diante de um cenário bem complicado, seu Rafael. É só isso que eu tenho para te dizer, porque se essas duas instituições forem a decisão de uma Copa Libertadores, com tudo isso que está sendo falado, com toda essa rivalidade, prevejo muitos problemas. O plural, notícias. Flaco Lopes e Aníbal Moreno convocados. Voltam... esperado, né? Voltam um dia antes da rodada, né? Aníbal não, né, cara? Voltam no dia da rodada, é isso? Não, eles voltam... eles vão jogar em Miami. Terça-feira em Miami. Não sei que horas é o jogo exatamente, mas... o jogo do Palmeiras é quarta no Allianz. Esses dois ainda dá para um segundo tempo, ainda rola. Se eles não jogarem, pode ser que eles viajem lá e ficam passeando. Sim. Né? Quarta, 7 da noite. Então... Não, terça, né? O jogo da seleção da Argentina, Palmeiras que horas que é? Argentina. Essa que é a dúvida. Seleção da Argentina. Em Miami. Miami dá para... Vessa vai direto, né? No Aerovessa. 9 horas de viagem, 9 horas. 28 nomes na lista. Talvez ele corte ainda algumas peças. Segunda, 8 da noite. Porto Rico e Argentina. Não, é o primeiro. E o segundo jogo? O primeiro é Venezuela, né? Sexta, 21 horas, Venezuela. Então, tranquilo. Segundo, então tá Porto Rico, 8 da noite. Não, vai chegar. É segunda-feira o jogo à noite? Segunda à noite. Não, aí chega de boa. Porque o desfalque é no jogo Puerto Rico. Esse sim. Isso. Aí contra o Juventude não tem. Manda um avião. E uma informação extra aí, aleatória, o Palmeiras até pôs no site oficial dele o valor, porque o valor chama muita atenção. A maior venda da história do futebol feminino, Amanda Gutierrez para um time americano, $1.1 de dólares.
que dá quase 7 milhões de reais para uma jogadora, então, a Amanda Gutierrez do seu time feminino. É a maior venda da história da América do Sul e o tal. O Palmeiras vendeu. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do São Paulo, que é o próximo adversário do Verdão, neste final de semana, domingo, às 16 horas, lá no Morumbi. Estou trazendo aqui agora a classificação atualizada do Brasileiro. O Palmeiras é o segundo colocado, 24 jogos, 52 pontos. O Flamengo é o líder do campeonato, 25 jogos, 55 pontos. O Palmeiras está com um jogo a menos, porém, se o Palmeiras vencer esse jogo a menos, se tornará líder do Brasileirão, porque o Flamengo tem 16 vitórias na competição e essa vitória do Palmeiras desse jogo a menos deixará o Verdão com 17 vitórias. Ou seja, o jogo contra o São Paulo para manter ali na cola do Flamengo, se o Flamengo também não ser derrotado nessa rodada pelo Botafogo, mas pelo menos no próximo final de semana, tirando esse jogo atrasado, o Palmeiras pode ser líder do Brasileiro. Já a equipe do São Paulo, 7ª colocação do campeonato, 26 jogos, 38 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo, e aí está misturado tanto o Brasileirão como o Libertadores. A equipe do São Paulo vindo uma sequência de 4 derrotas consecutivas, mas no último jogo no Brasileirão a equipe venceu o Fortaleza lá no Ceará pelo placar de 2-0, que lhe deu um ânimo para encarar esse clássico. Então o Verdão tem que abrir o olho, porque é um jogo difícil que vai ser lá no Morumbi. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e São Paulo. Desses jogos está englobado tanto o Brasileirão como o Campeonato Paulista. Desses últimos 5 jogos são 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. A última vitória do São Paulo em cima do Palmeiras foi na temporada de 2023, na Copa do Brasil, onde o Verdão foi eliminado. Enfim, jogo importantíssimo para o Verdão. Lembrando que o Verdão jogando no Morumbi, historicamente, são jogos bem complicados. O Palmeiras não atua bem jogando lá, mas enfim, é muito importante vencer esse jogo, porque o Palmeiras agora só depende de si e o São Paulo não vem numa fase muito boa, apesar da vitória no último jogo contra a equipe do Fortaleza. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, avante palestra!